dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Tentando pela última vez mostrar a Primeira Guerra Mundial, né? Aqui a gente tem personagens da Primeira Guerra, Bismarck, né? Bismarck, que é o nosso amiguinho aqui, Bismarck, que é o primeiro-ministro alemão de Guilherme I, que foi que fez a unificação alemã, né? Guilherme I, aqui, o filho dele, que vai iniciar a Primeira Guerra Mundial, Guilherme II, o Gravelo Prince, que foi do atentado em Sarajevo, nosso amigo Lenin, né, que vai deflagrar a peraí. Tá. Que vai fazer a Revolução Russa em 1917, que vai acabar tirando a Rússia da guerra. O Nicolau II, que é o czar da Rússia, que vai ser derrotado, né? E aqui os primeiros ministros, né? Eu devo admitir que eu só me lembro o nome desse aqui, que é o David Chamberlain, da Inglaterra. Todos eles com medo, né? E achando que a época ia ser uma guerra rápida, né? Nós temos as matrizes e competências do slide. O slide foi feito pelo professor Irailton Martins, tá? Tá aqui, ó. O vídeo é dele, ó. Tá? E vamos ver o que vai acontecer aqui. Nós temos, durante o período da Primeira Guerra, todos esses conceitos. A Belle Époque, que são os grandiosos anos 20, né? Um pan-germanismo, que é um nacionalismo exacerbado dos alemães com a sua cultura, que cria a ideia de que todo alemão, povo de fala alemã, tem que ser alemão, anexado à Alemanha. O revanchismo francês, que vem desde a unificação alemã, porque vários territórios alemães, ou melhor, germânicos, estavam em briga com a nova Alemanha. Então, quando a Alemanha ganha a guerra franco-prussiana, ela forma a Alemanha e acaba criando um clima de guerra, né, entre os dois países. Então, os franceses vão começar a fazer uma política para depreciar o alemão. O pan-eslavismo, que vai ser incentivado pela Rússia, países de línguas eslavas deveriam pertencer ao Império Russo. A paz armada, né, que é um período que precede 1914, onde todos os países começam a se armar, mas ainda não existe um prenúncio de guerra, né? A gente vai ver a Guerra das Trincheiras, o que foi,
No final da guerra, os 14 pontos de Wilson, que vai ser a formação da Liga das Nações, que vai fracassar, porque não vai haver as duas maiores potências da época, que são os Estados Unidos e a União Soviética. E nós temos a humilhação alemã no Tratado de Versalhes. A guerra total e mundial, né? Existem controvérsias. A Primeira Guerra foi mais uma guerra de fundo de quintal do que foi uma guerra mundial. Ela passa a ser uma guerra mundial quando os Estados Unidos entram na guerra, né? Em 1915, depois do afundamento do Lusitânia, que era um navio de passageiros, né? E ela dura 4 anos, de 14 a 18, né? Com alianças como a Tríplice Aliança, que são os impérios centrais, né? Alemanha, Áustria-Hungria, Império Turco Otomano, Itália, e a Tríplice Entente, que são Inglaterra, França e, curiosamente, a Rússia, que ainda não havia virado czarista, né? As guerras de movimento, na primeira fase da guerra tudo corre muito rápido, na segunda fase da guerra a gente vê a guerra de trincheira, é essa guerra que demora mais e forma muitas vítimas, e a guerra de movimento, que é a partir de 1917, com a entrada dos Estados Unidos e a saída da União Soviética. Aqui a gente tem um mapa, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? É um mapa do mundo, onde a gente vai ver que o conflito vai ficar aqui, ó, tá? Aqui é a Rússia, que vai virar depois União Soviética, porque ela vai pegar vários territórios aqui e vai acabar anexando, ó, esses territórios, Letônia, Estônia, e vai acabar formando uma república socialista soviética. Então, basicamente, isso aqui vai ser dividido entre Europa Ocidental e Europa Oriental, né? O que foi a Belle Époque? Né? A Belle Époque é um período de prosperidade, né, que começa em 1890, onde todo mundo acha que a vida vai ser boa para sempre, né? O Moulin Rouge, né? Com bailes tradicionais, é um otimismo, um racionalismo, valorização do progresso científico, a descoberta de várias vacinas, um estilo de vida burguês, né? Todo mundo bonitinho, né? Da época, né? A Torre Eiffel é o ícone de Paris, é o ícone da modernidade, o cassino com criação de metrôs. E aí vem, será que eu consigo mover meu coisa? Eu não sei, mas eu também não sei, porque tem uma criatura aqui na minha cara. Todo o clima da Primeira Guerra é formado pelo imperialismo, a gente tinha dito isso, né? O imperialismo e as suas disputas territoriais. A gente vê aqui uma charge da divisão do mundo, né? Vamos dividir a Ásia, né? O asiático aqui em cima, e aí a gente vê claramente a rainha da Inglaterra, que é a Rainha Vitória, a França com aquele coquinho, os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha com cara de zangada porque não ficou com nada, né? E aqui a gente tem o imperador, desculpa, perdão, alemão, né?
E o Guilherme II força a expansão, por isso que ele está com a cara de zangado, da Alemanha, cria a Liga Pan-Germânica, que é o pan-germanismo, onde ele admite que todos os territórios de língua alemã ou parentes da língua alemã sejam incorporados à Alemanha, e a expansão do Segundo Reich, né? Weltpolitik. Ou seja, você tem um primeiro Reich, que é o pai dele, o Guilherme I, o Guilherme II é o segundo Reich, e aí depois vai aparecer aquela criatura odiosa que é o Hitler, que vai tentar fazer o Reich de 1000 anos, graças a Deus não durou isso, o terceiro Reich, né? O revanchismo francês, né? Que é Inglaterra e França, e a Entente Cordiale, né? E a que vão formar a Tríplice Entente, tá? Tudo isso contra a Alemanha. Aí vamos ver a política das alianças, tá? A aliança, né? Alemanha, Império Austro-Húngaro versus a Entente, Grã-Bretanha, França, ó, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tríplice Aliança. A Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália. Tríplice Entente, França, Grã-Bretanha, Império Austro-Húngaro. A gente já vê que seria uma coisa bem animosa, né? Porque os países em guerra vão estar no meio, entre duas frentes de batalha. Mas nunca confie muito na Itália, não, tá? A Itália, né, sempre dá na cara, né? Aqui a gente vê a África em verde, porque os territórios africanos são colônias da França, então lutariam a favor da França. Temos países neutros, Portugal, Espanha, Suécia, Dinamarca, Noruega, lá em cima, tá? E aqui a gente vê os Balcãs, que são a Romênia, a Bulgária, a Grécia, a Albânia, a Sérvia, que são territórios que já pertenceram ao czarismo, né? Aqui a gente tem o Bósforo, eu não consigo tirar a câmera está gravando, desativar, não. Tem que botar aqui? Não. Ou vocês vão ter que ficar com isso mesmo. Aqui a gente tem a questão balcânica, que é basicamente países que são dominados pelo Império Austro-Húngaro, mas querem, né? O Império Russo quer uma parte desse território, principalmente por causa do Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Temos a Sérvia, que vai ser extremamente importante, porque a Sérvia vai ser dominada pelo Império Austro-Húngaro, né? Temos a Rússia, que quer esse pedaço aqui, que é o Báltico, tá? A Sérvia buscava a unificação, né? Com essas regiões aqui, ó, Bósnia e Herzegovina, fica aqui, a minha cara tá tapando, tá? Aqui a gente tem melhor, né? Aqui a gente tem esse pedacinho, ó, Alemanha, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia. Aqui tem o Estreito de Dardanelos, o Estreito de Bósforo, né? A Rússia tá aqui, a Áustria tá aqui. Então esse território é cobiçado pelos dois, tá? A Áustria vai interferir nos dois e a Alemanha vai botar fogo, né? Quando constrói a ferrovia, né? Ela começa a construir a ferrovia Berlim-Bagdá. Bagdá, vocês sabem, fica no Iraque. Então tá aqui, ó. Aqui, vem para cá.
Então, ela passaria por todos esses meios, né? Então, ter o domínio desse território era importante para a Áustria-Hungria e para a Alemanha, a Rússia que se danasse, né? A paz armada, né? Desde a unificação da Alemanha, uma corrida armamentista, né? Isso é uma baioneta do século XIX. Era extremamente doloroso, porque você atirava basicamente 1 ou 2 tiros, se você fosse bom atirador e soubesse colocar a pólvora dentro da baioneta, e depois você partia para a espada. Acabou a bala, partia para a espada. A gente tem os rifles, né, que são de repetição, as pistolas, né? Uma cena que está cortada por minha causa, desculpe, que é uma cena de guerra, né? Então existe uma corrida armamentista, um serviço militar obrigatório, um desenvolvimento bélico, mas ainda temos um paz, entre aspas. Aqui a gente tem granada, né? Muito diferente das granadas de hoje, vocês podem ver, elas são compridas. O lança-chamas, isso daqui são invenções tecnológicas. Esse coitado aqui, quando surge, ele mete um medo danado, né? Porém, ele é um alvo em potencial, porque ele carrega combustível aqui. Então, um tiro nisso aqui faz dele um homem-bomba, ele explode, né? Nós temos armas químicas, que são gás de cloro, gás de pimenta, gás de... todos eles atingem o sistema nervoso central, né? E canhões e morteiros, ainda com madeira, né? E de muito menos coisa, mas para a época era isso. Temos encoraçados, né? Aviões, vejam, são aviões monomotores com 2 lugares, um para o piloto, outro para o copiloto, e as bombas eram lançadas à mão, gente. A bomba ia no colo do cara e eram soltas. O primeiro protótipo de tanque, que não deu muito certo, né? O bicho era longo, ele atolava na lama, e se ele subisse num morro, ele podia cair, né? E nós temos navios que a minha cara está tapando, desculpa. A paz armada. Bombas inglesas, né? O fornecimento de material bélico. E aí a gente vai ver o estopim, né? Que é o atentado a Sarajevo, né? O Francisco Ferdinando, ele visita a capital da Bósnia, né? E é assassinado pelo Gavrilo Princip, terroristas bósnios, né? E a Bósnia era uma parte da Sérvia, então eles são... Tudo aqui no Báltico se mistura. É o assassinato do arquiduque por um grupo terrorista chamado Mão Negra, que vai deflagrar a guerra. Só que a guerra tem outros motivos, né? Então a gente tem o Gavrilo Princip, que vai ser o assassino, o arquiduque Francisco Ferdinando, um dia antes, né, 1 hora antes deles serem mortos, para entrar no carro, né? Aqui a gente tem um detalhe do assassinato, né? O Gavrilo Princip avança, vocês lembram que eu falei que a arma falha na primeira tentativa, e aqui o funeral do Francisco Ferdinando e da sua mulher, né? Eu tinha dito para vocês que tinha uma foto deles, né? Aqui a gente tem a arma, o grupo,
a roupa do Francisco Ferdinando, o carro que foi usado, todos esses itens estão no Museu de Viena, na Áustria. E aí a gente vai ver como é que começa, né? Primeiro, Francisco Ferdinando é assassinado. A Sérvia faz seu primeiro pedido de ajuda à Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria encaminha um ultimato à Sérvia, né? Declara guerra à Rússia, porque diz que o atentado é patrocinado pelos russos. A Rússia se mobiliza contra a Áustria. A Alemanha, que é aliada da Áustria, declara guerra à Rússia. A França ordena a mobilização, a Itália declara guerra a eles, a Alemanha declara guerra quase que eu falei isso. A Alemanha declara guerra à Inglaterra e à França, e a Alemanha invade a Bélgica, a Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha, né? Porque a Bélgica era aliada da Inglaterra. E o Império Austro-Húngaro declara guerra à Rússia. Ou seja, toda essa confusão por causa de causas contratuais de medição de império. Quem é o maior império? Então, a gente tem as frentes de batalha, né? Nós temos os impérios centrais, que formam a aliança, os apoiantes, né? Que é da Entente, França, Inglaterra, né? Aqui a gente tem a dona Itália. Eu falei para vocês não confiarem na Itália. A Itália só ficou na Tríplice Aliança 1 ano. Depois ela se rendeu sob vistas de ganhar maiores territórios, que eram esses aqui, ó, que na verdade ela não ganhou porcaria nenhuma, tá? Avanço russo, né? Aqui tem a frente russa, as ofensivas aliadas, porém nenhuma batalha russa foi ganha. Aqui a gente tem o Império Austro-Húngaro, em verde mais claro, porque ele tenta até lutar, coitado, para defender aqui os países bálticos, mas never. Tá vendo aqui que a Rússia pega um pouco de território alemão, que era a Estônia, Letônia e Lituânia, né? Aqui você tem, né, uma frente de batalha, né, para defender Paris, tá? E outra frente do Império Alemão e o Império Austro-Húngaro brigando com a Itália, que muda de lado, né? Aqui a gente vai ter a primeira Batalha do Marne e o Plano Schiffer, né? Nós temos no Mar do Norte, vamos procurar aqui, a linha Maginot, tá aqui, ó. A linha Maginot é uma linha que divide, basicamente, com grandes, como é que eu vou dizer? São bunkers, enormes bunkers que seguem essa linha, protegendo, deveria proteger, a França do Império Germânico, né? Então, eles traçam, né, a guerra de movimento. Imediatamente a Alemanha invade a Bélgica e tenta passar pela linha Maginot. É o plano Schiffer, que invadiu o território francês pela Alsácia-Lorena, que está aqui. As Ardenas, a Batalha das Ardenas foi uma das mais demoradas. A vitória franco-britânica sobre o Marne, né? E aí começa, só aí que ganhou esse território. Avançou-se até aqui. Depois começa a Guerra de Trincheira. A Guerra de Trincheira, ó, é um corpo enfileirado de valas, né? Você cava valas, você vive junto com tudo isso aqui, excremento, rato, inseto, barro, umidade. Você
disenteria, cólera, tifo, todas as doenças. Não havia antibiótico na época, então um pequeno ferimento dava gangrena e levava o indivíduo à morte, né? Se você saísse de uma trincheira para outra, isso aqui no meio era terra de ninguém. Você podia ser atingido fatalmente. Você tinha que ser muito, muito bom para poder passar de uma trincheira para outra. Então ficava todo mundo segurando a sua parte para não perder a sua trincheira para o inimigo. E o inimigo também, né? Ou seja, desse momento aí, a gente vai ver que a guerra vai demorar demais. Olha, uma trincheira cavada, né? Aqui terra de ninguém, tá? Aqui uma foto colorizada, né? Trincheiras cavadas. Havia uma doença que os soldados tinham, que era um chamado pé de trincheira. A pele a sola do pé se descolava da carne, uma coisa horrível, criavam bolhas imensas e praticamente os indivíduos não conseguiam andar. Isso causava sequelas posteriores se não fosse tratado. Então a gente tem aqui, ó, hospital, ó, tudo isso dentro de uma trincheira. A trincheira, ela é aqui, ela tem buraco, ela tem caverna, ou seja, aonde ela era, que era no norte da França, Bélgica, a gente vai ter um inverno rigoroso, com mortes até por hipotermia e não por bala, e todas as doenças características, mas aqui dentro tinha até hospital, embora eu não conseguisse salvar quase ninguém. Você tem as tropas de reserva, o suporte, a logística para levar mantimento, a artilharia, ó, e a linha de frente da trincheira. E aqui, depois dessas cercas aqui, ó, era terra de ninguém, tá? Havia comunicação entre as trincheiras, tá? Mas era muito difícil passar daqui para lá, tá? Porque o inimigo estava na outra trincheira, né? Aqui a gente tem a máscara de gás, né? Gás de cloro, né? E o agente laranja. E aqui uma carta de um soldado da Primeira Guerra, né? Mandada provavelmente para a mãe ou para alguns membros da parede. Os ratos apareciam aos milhares e viviam da riqueza da terra. Claro, o rato comia até o soldado que morria. Quando estávamos dormindo nas trincheiras, aquelas coisas corriam sobre nós, circulavam, se reproduziam e procuravam resto de comida, com os filhotes gritando incessantemente. Meu Deus, olha que coisa horrível. O que acontecia com os ratos debaixo de um tiroteio era um mistério, mas seu poder de sobreviver se mantinha, mesmo com novas armas e até gases venenosos. Ou seja, eles tinham que usar, né, a máscara contra gases. Até o cavalo, coitadinho. Na verdade, é um burro. Mas os ratos conseguiam sobreviver, talvez entrando debaixo da terra, né? Aqui a caça aos ratos, né? Veneno, armadilha, cães, gatos, olha a quantidade, numa pequena parte da trincheira. Aqui um soldado posando com ratos enfileirados, como se fosse uma cabana, né? Aqui a gente tem tropas da cavalaria indiana. Não se espante, a Índia pertence ao Império Britânico, portanto, soldados indianos entraram na Primeira Guerra Mundial, porque eram colônias e marchavam sobre a França durante a Primeira Guerra Mundial. França, Inglaterra, Reino Unido. Olha como eles eram bem boxers, né? Eram chamados de boxers. Tropas africanas que vinham das colônias francesas, né? Que lutaram na Batalha de Amiens, né? E na Batalha do Somme. É curioso, a França não deixava os países africanos se libertarem do seu domínio, mas a grande parte
dos soldados africanos que foram para a Batalha de Somme, que durou, acho que, sei lá, 4 meses. Foi a pior batalha de todas. Foi em cima da Batalha do Somme que o J.R.R. Tolkien se inspirou para fazer Os Pântanos Mortos, né, do Senhor dos Anéis. Ele saiu da batalha exatamente por causa do pé de trincheira, né? Ele ficou muito machucado na Primeira Guerra, psicologicamente, né? Aqui nós temos propagandas de guerra, né? Os Estados Unidos precisam de você. Aqui a gente tem um cartaz em inglês, Britain's You, ou seja, é o Lord Kitchener que solicita o alistamento das pessoas. Aqui a gente tem, óbvio, um alemão, porque eu não estou entendendo nada, Schatzkonfein Simon die Gassenheim. Divulgação da campanha de arrecadação de fundos, né, para o financiamento da guerra. Todos têm que dar alguma coisa. O tio Sam, né, convoca para a guerra, né? E aqui a gente tem Fallite de Follovere, cartaz italiano, convocando também para a frente de batalha. Aqui a gente tem propagandas, né? As mulheres agora têm que apoiar a ida dos maridos e filhos à guerra, e na verdade elas vão tomar frente na linha de produção de guerra. E aqui a gente tem a França, né, pedindo apoio financeiro da população para que a guerra continue, né? Ou seja, seria o galo francês, né? O galo simboliza a França, em cima de um alemão, ou seja, apenas com a ajuda do povo francês, suas doações, é que nós conseguiríamos a paz, né? Aqui a gente tem batalhas, né? Ypres, né? Que resultou no uso de arma química, né? E a vitória da Entente. A Batalha de Galípoli, meu Deus, foi uma coisa horrorosa. Foi uma das poucas batalhas em que os otomanos ganharam, né? E o pior, quem comandou Galípoli? Winston Churchill. Início de carreira, Lord, ele sempre foi da classe rica inglesa, e ele acaba achando que Galípoli é um porto seguro para dali, tipo, lançar um dia D para acabar com a guerra, e ele se deu muito mal. Navios ingleses afundaram a rodo. A vitória dos turcos otomanos foi fantástica, quer dizer, uma vitória turco-otomana seria também uma vitória alemã. E ele vai ficar com aquilo na cabeça até a Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Verdun, né, em 16, com a uma vitória francesa. A Batalha do Somme, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses de guerra, né? Não houve vencedor, houve mortos. Não, nenhum dos dois lados foi feito nessa batalha. Aí a gente vai ver a terceira fase da guerra, que é 1917. Os Estados Unidos vão entrar na guerra depois do torpedeamento do navio Lusitânia, né? Está meio desconfigurado isso aqui. A Alemanha vai avisar que vai bombardear com U-boats, que é um submarino. O submarino também é uma nova arma química, né? Uma nova arma na guerra, e ele vai torpedear qualquer um que aparecer na corrente do Atlântico. E o presidente dos Estados Unidos, muito idiotamente, disse que os navios deles eram navios de passageiro, que não podia ser torpedeado, ia contra a lei de guerra. Os alemães não estavam nem aí para isso.
Então, eles vão afundar o navio Lusitânia. O Lusitânia carregava passageiros americanos, teoricamente também levava suprimentos para a Inglaterra e armas para a Inglaterra, né? E a Alemanha também ajuda, né? Oferece ao México, em caso de guerra contra os Estados Unidos, a sua ajuda, né? Aqui a gente tem os dois aliados, Estados Unidos e Inglaterra, né? Os Marines que estavam na guerra, e aqui uma francesa. Desculpa, eu estou na frente da francesa. E aí a gente vai ter a ruptura, né? A saída do nosso querido Nicolau, que vai ser, né? Com a Revolução Russa, né? A revolução é necessária na Rússia. A Rússia passava fome, né? Não ganhava uma guerra, não conseguia, armamento era tudo supérfluo, não conseguia, não tinha uma arma decente, os próprios soldados morriam de fome, de frio, né? Então a vitória de Tannenberg mata mais de 100 mil russos, tá? É aí que Lenin e os bolcheviques completam uma revolução que começou em fevereiro, com a tomada do poder e a deposição do czar. Fevereiro é a Revolução Branca, é a revolução feita pela burguesia russa. Só que a Revolução Branca não tira a Rússia da guerra. Então, Lenin, enfim, em novembro, inicia a tomada de poder, retira eu esqueci o nome, Karpov do poder. O Nicolau é derrubado de vez, a família inteira vai ser morta. E a primeira coisa que o Lenin faz é tirar a Rússia da guerra pelo Tratado de Brest-Litovsk. Tira a Rússia da guerra, faz o que você tiver de fazer, perde território, perde alguma coisa, mas vai tirar a Rússia da guerra, porque primeiro a gente precisa implantar um novo governo na Rússia, que seria o socialismo, né? Nova guerra de movimento, agora que sai a Rússia e entra os Estados Unidos, tem uma nova guerra de movimento, porque os Estados Unidos estão novinhos, fresquinhos, né? E a vitória da Entente no Marne, né? Com a invasão da Alemanha, o Guilherme II renuncia, e aí os aliados da batalha, Inglaterra e França, basicamente Estados Unidos, proclamam uma república na Alemanha. A Alemanha seria a República de Weimar, a partir de novembro de 1918, com a assinatura de um armistício de Copenhague, em 18, mas realmente a guerra só acaba com o Tratado de Versalhes e a humilhação alemã, né? Ou seja, apesar da Inglaterra e da França estarem absolutamente acabados economicamente, em armamentos, em homens, a entrada dos Estados Unidos leva dinheiro, armas, novos soldados frescos. Na verdade, a Primeira Guerra nem chega a abalar os alicerces da economia americana. E a Primeira Guerra vai ser muito boa para os Estados Unidos, porque vai fazer com que os Estados Unidos saia dela como grande vencedor, né? Agora, o Brasil na guerra, né? O presidente era o Hermes da Fonseca, que depois vem o Venceslau Braz, né? O Hermes da Fonseca declara neutralidade, mas o presidente seguinte, né? Venceslau Braz, declara a guerra ao Império Alemão, né? O ministro era um germanófilo. Olha as ironias do nosso país. O presidente declara a guerra à Alemanha. O ministro, Lauro Miller, que é nome de rua, era germanófilo, ou seja, apoiava a Alemanha. Mas nós mandamos
médicos e aviadores enviados para a França, para a esquadra naval, que é de lá que vem a gripe espanhola, que ele traz para o Brasil, né? A Primeira Guerra Mundial foi boa para o Brasil, porque incentivou as nossas importações. Comprávamos tudo de fora, a partir de agora nós vamos incentivar a nossa indústria, tá? A gente tem fotos, né? O Brasil não sabe, não pode, não quer viver sem honra, estado de guerra, mas na verdade a gente só participou mesmo como Cruz Vermelha. A mulher na guerra, muito obrigada por passar na frente do meu vídeo, Carlos. Mudanças na estrutura institucional, ou seja, isso aqui é um slogan americano, né? Daí começa a luta pelo sufrágio feminino, né? A gente tem trabalhadoras na frente de guerra, trabalho em laboratório, soldagem, instrutora de serviço naval, enfermeira, né? Aonde se podia colocar, eram as mulheres que levavam os restos da guerra, né? Um carrinho de mão com trabalhadoras, ou seja, a mulher, se ela entra no mercado de trabalho, então, depois que a guerra acaba, ela vai ter que se recolher à sua posição de submissão, então começa a luta pelos direitos das mulheres, né? A guerra, como os Estados Unidos ganhou basicamente a guerra, né? A Conferência de Paz em Paris, o Lloyd George, que é da Grã-Bretanha, né? Clemenceau, que é da França, e o Woodrow Wilson, dos Estados Unidos. O Woodrow Wilson é um pamonha. Ele cria os 14 pontos de Wilson, né? Fim da diplomacia secreta, ou seja, segredos de blocos entre blocos, liberdade de navegação, redução do armamento, direito de autodeterminação dos povos, ou seja, cada povo vai dizer e vai sentir aquilo que ele é, não aquilo que o outro país quer que ele seja, né? E ele cria a Liga das Nações, que seria uma liga sem vencidos e sem vencedores. Quem participa da Liga das Nações é a França e a Inglaterra, com pouquíssimos países. Quem ganhou a mesma guerra, os Estados Unidos, apenas apresentam os 14 pontos de Wilson, que vai ser a base da ONU depois, né? Porque a Liga das Nações não vai fazer nada, tá? E a República de Weimar, que é uma república fictícia, porque os alemães estão danados na vida, porque eles se acham enganados na guerra, né? E aqui a gente tem o Tratado de Versalhes, que é finalmente meu Deus, como é que eu vou dizer? A humilhação da Alemanha, né? Devolver a Alsácia-Lorena, que estava com a Alemanha para a França, aqui, ó, Alsácia-Lorena, que é uma região riquíssima de ferro e aço, que era para a industrialização da Alemanha, né? Ceder direitos sobre as suas colônias ultramarinas, ou seja, se a Alemanha conseguiu alguma colônia, ela vai perder. Ela já não conseguiu colônia boa. Agora ela já perdeu essas colônias, né? A Alemanha, a colônia vai ser dividida, não sei se vocês estão vendo pelo mapa, com a minha cara no meio, né? Mas aqui a gente tem o surgimento de um novo país, a Polônia. E aqui a gente tem a divisão da Alemanha, tá vendo? A Alemanha de um lado, Prússia do outro, Polônia aqui, com o melhor e maior porto do Mar Báltico, o porto de Danzig, que era por onde a Alemanha exportava as suas mercadorias. Ou seja, a Alemanha só está perdendo, né? A capital da Alemanha permanece em Berlim, né? Ela perde 1/7 do seu território. Olha só quanto que ela perdeu.
Seu exército passou a ser limitado por apenas 100 mil homens, que não podia portar mais do que uma pistola simples. Ela não podia ter avião militar, canhão, submarino. Tudo isso foi para a Inglaterra. O que era de terra foi para a França. Aqui virou território francês, aqui virou território sob administração francesa. Agora, o que era de mar ficou com a Inglaterra. E uma indenização de 33 bilhões de dólares aos vencedores. Ou seja, uma humilhação, né? O Tratado de Versalhes foi assinado, né, em 28 de 6 de 19, mas ele foi assinado, aqui foi a proclamação dele, né? Fotos do dia, né, da assinatura. Mas os tratados mesmo foram assinados dentro de um navio, de um trem. Trem esse que vai ser usado por Hitler na Segunda Guerra para humilhar os franceses. A gente tem o Tratado de Saint-Germain, o Império Austro-Húngaro é dissolvido, a Áustria reconhece a divisão entre Hungria e Áustria, não existe mais Império Austro-Húngaro, né? O Império Austro-Húngaro agora é Áustria, Hungria, e de seu grande império surgem a Tchecoslováquia, Polônia, Sérvia, Croácia e a Eslovênia, que vai dar fruto à futura Iugoslávia, que hoje não existe mais. O Tratado de Neuilly, onde a Bulgária reconhece a Tchecoslováquia, né? Perde uma faixa de território. O Tratado de Trianon, né? Que continua o desmantelamento do Império Austro-Húngaro, né? Incorporando Romênia, Bulgária, etc. E o Tratado de Sèvres, que acaba com o Império Turco-Otomano, né? Se o Turco-Otomano tinha algum território ganho na Primeira Guerra, ele perdeu, dando origem à Armênia, né? Que vai ser o país mais pobre da Europa. A Liga das Nações, do Woodrow Wilson, né? Que deveria garantir a paz mundial, garantiu porcaria nenhuma, porque todos os primeiros ministros estão nos pamonhas, né? Alemanha, Rússia e Estados Unidos não participam. Quem é o grande vencedor? Estados Unidos. Quem está surgindo como grande país? A Rússia, que vai se tornar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Alemanha, coitada, perdida, ferrada, não tem como participar. Então, não obteve êxito, né? O pós-guerra, isso é uma foto de guerra, se não me engano, da National Geographic. Ele perdeu a mandíbula, né? 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos. O mapa da Europa é redesenhado com novos países, que eu falei, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Sérvia. O fim dos grandes impérios, alemão, austro-húngaro, otomano e russo. Crise de valores dominantes, ou seja, você agora vai ter que inventar novos valores, porque aqueles valores que você tinha antes de 1914 não valem mais. E a insatisfação dos países vencidos. Itália, que não obteve porra nenhuma. Desculpa, gente, perdão. A Alemanha, que se sentiu coagida e enganada. E a expansão econômica, quer dizer, o eixo econômico, que era em Londres, muda para o outro lado do Atlântico, para Wall Street, né? Os Estados Unidos agora vão dominar o mundo. Aqui a gente vê o redesenho da Europa. Aqui a gente tem império, ó. Império, 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 império. Aqui a gente tem, ó, Alemanha, Países Baixos, que é Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça,
A gente tem Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, aquilo que vai ser a Iugoslávia, a Macedônia, Letônia, Estônia, Lituânia, Finlândia, a Polônia, a Prússia, dividida da Alemanha pelo corredor polonês, tá? Aqui a gente tem trincheiras britânicas, que foram perruncidas, daí virou tipo impré, virou, né? Essa foto é moderna, de como elas eram, né? Aqui a gente tem alguém bem conhecido na foto. Quem é esse carinha aqui? Adolf Hitler, que serviu como mensageiro na Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tem vídeos do YouTube que vocês podem procurar da série Apocalipse, da Primeira Guerra, né? A gente tem 5 episódios, os segredos da Primeira Guerra, né? Inclusive com tem vários filmes sobre a guerra, Galípoli, né? É muito bom. Não sabia disso. Stanley Kubrick, né? Glória Feita de Sangue. Esse daqui é o Johnny Vai à Guerra, né? Essa de Galípoli, Eterno Amor e Último Batalhão, é muito bom, né? Aqui a gente tem o Barão Vermelho, que era o melhor aviador alemão, abateu vários aviões, né? Terreno Proibido, maravilhoso, né? Cavalo de Guerra, que ganhou até um Oscar de fotografia em 2011. Mulher Maravilha é ótimo.